Olá! Hoje nós vamos falar do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que foi publicado no ano de 1938 e é um dos relatos mais duros e silenciosos da condição humana na nossa literatura brasileira. A gente vê que o Graciliano Ramos, neste livro, escolheu olhar para uma família de retirantes do sertão nordestino, sem idealização, sem heroísmo, sem consolo. O que vai mover esse texto não é a grande ação, né, mas a luta diário dessa família para continuar existindo em um mundo onde falta quase tudo: água, comida, palavras, direitos e futuro. A história acompanha o Fabiano, assim a Vitória, dois filhos pequenos e a cachorra-baleia, atravessando lá a Caatinga durante uma seca que foi devastadora. Eles caminham exaustos, estão famintos, estão assim reduzidos ao essencial. E para sobreviver, eles chegam ao ponto de comer o próprio papagaio. Quando eles encontram lá uma fazenda abandonada, né, e tá chovendo, eles acabam se instalando ali, né, e tem uma breve ilusão de estabilidade. O Fabiano ele vai passar a trabalhar como vaqueiro nesse lugar, e a família vai se agarrar àquela terra como se fosse um abrigo definitivo para eles, embora eles saibam que no fundo nada ali pertence a eles. O Fabiano ele se define como um bicho, e essa palavra não é só uma metáfora. Ele se percebe como alguém que vive pelo corpo, né, pela força, pelo instinto. Ele não teria, como se ele não tivesse linguagem, né? Essa linguagem, as palavras escapam. Quando ele está ali diante das autoridades, né, como por exemplo o patrão, o soldado, ele se cala, né, ou ele se atrapalha. Não porque ele seja incapaz de pensar, ele pensa, né, mas porque ele não domina o código que organiza o mundo social. Então, em Vidas Secas, o que a gente vê ali que falta é essa palavra, né, poder se expressar, né, e poder utilizar essa palavra. A ausência disso acaba sendo uma forma de violência. E aí a gente vê, né, quem não sabe nomear o que sente, quem não sabe dar nome para o que pensa, né, para o que sofre, acaba não conseguindo também se defender. Esse conflito ele vai aparecer de forma muito brutal quando o Fabiano é preso injustamente pelo soldado amarelo. Ele é humilhado, ele é espancado, e sem compreender exatamente o motivo da prisão, né, ele acaba sentindo na pele o que é ser esmagado por uma ordem que se impõe sem diálogo. E mais tarde, quando ele encontra esse mesmo soldado lá, perdido na caatinga, e ele tem a chance de se vingar, ele não faz isso. Por quê? Porque isso está, né, internalizado. Para ele, a autoridade, mesmo injusta, ainda paralisa. Né? Governo é governo. E a opressão ali foi tão internalizada que acabou se transformando numa obediência automática. Assim, a Vitória, por sua vez, vai sustentar a família com pragmatismo, né, com seu sonho contido. E o desejo dela maior, né, era uma coisa muito simples, que era uma cama de couro, que ela pudesse dormir mais confortável, né? E esse objeto para ela vai ganhar um peso simbólico enorme. Não é luxo, né? A gente está falando de uma dignidade mínima. É esse desejo de que o corpo não precisasse adoecer para descansar. E mesmo assim, né, esse sonho básico nunca se concretiza. Os filhos vão crescer nesse ambiente de escassez material e simbólica, né? O menino mais novo, ele admira o pai e tenta imitar esse pai, né? Como se a força fosse, para ele ali, a única forma possível de existir, é o que ele conhece, é o que ele está vendo. Já o menino mais velho, ele é mais curioso, né? Ele se encanta com as palavras, ele quer saber por quê, ele pergunta, né, sobre o significado das palavras, por exemplo, de inferno. E ele sente que tem algo além do que eles vivem ali, né? Só que ele não tem ferramentas ainda para alcançar isso, né? A curiosidade, ela existe sim, só que ela não encontra um espaço para poder se desenvolver. E nós temos a cachorra-baleia, que talvez seja ali a personagem mais humana do livro, porque é nela que a gente consegue ver os afetos de forma mais clara, né? Ela protege, ela acompanha, ela sofre, ela sonha. E quando ela adoece e o Fabiano decide que ele precisa sacrificá-la, a gente tem uma das cenas mais fortes, mais impactantes, tristes e dolorosas do livro e da literatura brasileira, né? E a baleia, quando ela morre imaginando o mundo, né? Sonhando, delirando, imaginando um mundo cheio de preás gordas, um lugar bonito, né? De abundância, de brincadeira, de paz. Um delírio simples, mas comovente
E também o sonho que os humanos, né, ali quase não conseguem formular e que ela consegue viver isso, de forma plena, né, um animal conseguindo expressar isso, a gente consegue ver isso simbolizado pela baleia. Do ponto de vista psicológico, Vidas Secas revela pra gente como que a miséria extrema empobrece não apenas o corpo, mas também o mundo interno. Ali as personagens elas sentem, pensam, desejam, mas tudo isso acontece de uma forma tão fragmentada, abafada, quase sem simbolização, né? A dificuldade de linguagem ali não é um detalhe estilístico que o autor escolheu. Na verdade, ela expressa uma subjetividade ferida, né? Quando a gente não tem palavras, o sofrimento ele tende a virar um silêncio, né? Agressividade ou resignação. E a gente tem essa ausência, né? Da palavra como uma forma de violência mesmo. O Graciliano Ramos está antecipando para a gente aqui de forma impressionante discussões que hoje atravessam a psicologia social e a psicanálise, que é como a exclusão social limita o desenvolvimento psíquico, né? Como que a violência estrutural ela pode se transformar em autoimagem empobrecida, como que a repetição da miséria pode produzir sujeitos que passam a se enxergar como menos humanos. Fabiano, por exemplo, ele não nasce bicho, ele se torna bicho porque o mundo nunca reconheceu ele como gente. E o final do livro, né, é, é a volta da seca. A gente não podia esperar algo diferente, né? É a volta da seca anunciada pelas arribações, que são aquelas migrações de algumas aves do sertão, né? Que elas migram quando elas pressentem a chegada de uma estiagem. E lá esse fenômeno ele é considerado como se fosse um mau presságio, né? Simbolizando ali o agravamento da seca, como se estivesse anunciando a própria morte, né? Mais fome e morte. E com isso, claro que a família vai precisar fugir novamente. Eles seguem então em direção ao sul, e aí nessa fuga eles vão sonhando com uma cidade onde os filhos possam estudar, né? Eles possam ter um futuro diferente do deles. Só que o leitor, né, depois de acompanhar essa história toda, é claro que já está sabendo que esse sonho é muito frágil. E que esse movimento, ele, na verdade, é repetitivo, é cíclico, né? A fuga, ela vai se repetir. A esperança, ela pode existir ali, mas ela vai estar sempre andando ali no limite da sobrevivência, né, para eles. Vidas Secas, então, não é apenas um romance regional. É uma obra sobre o que acontece quando a nossa vida se reduz ao mínimo, né? Quando o ser humano precisa lutar para não desaparecer por dentro. O Graciliano Ramos aqui, ele escreve com essa dureza, porque ele, na verdade, está falando de uma realidade que não comporta enfeites, né? É uma escolha proposital. Ao fazer isso, ele está, na verdade, nos obrigando a encarar uma pergunta incômoda, que é quantas vidas ainda seguem secas, né? Não apenas pela falta de chuva que a gente tem, né, no Nordeste, mas pela ausência de palavras, né? Pela ausência de direitos, de reconhecimento. É uma obra muito importante na literatura brasileira, uma obra que faz a gente questionar, né, refletir muito a condição do ser humano. E vale a pena a leitura. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Até lá!